A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Sou o presbítero Gabriel e estamos no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é o Verbo se fez carne, Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor. Lição de número 6, cujo tema é o bom pastor e as suas ovelhas. O texto áureo vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, versículo de número 14. A verdade prática vai dizer que Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos a ovelha de seu rebanho. Então entendemos a partir também aqui do texto áureo e da verdade prática que nós somos a ovelha do rebanho, que é o pastor Jesus Cristo. A gente vai aprender através dessa lição que Jesus ele usa essa ilustração. Nós representamos a ovelha de Cristo e Jesus como um bom pastor que apacenta as suas ovelhas em rumo à terra prometida, né? Quando começamos a observar o Antigo Testamento, o povo de Israel no deserto, vemos ali que Moisés ele conduzia o povo de Deus conforme a sua vontade até a terra prometida, até a Canaã. Hoje nós, no Novo Testamento agora, Jesus trazendo uma nova dispensação, o período da graça, estamos no deserto, que é o mundo cheio de dificuldades, cheios de aflições, mas Jesus está conosco para nos conduzir como bom pastor até a Canaã celestial, que é o céu que está reservado para mim e para você. A introdução vai dizer: nessa lição estudaremos o capítulo de número 10 de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta suas ovelhas. Analisaremos o texto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciamos as figuras do bom pastor e do mercenário para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. O primeiro tópico vai dizer Jesus, a porta das ovelhas. O primeiro subtópico, o contexto. Esse subtópico vai explicar um pouco sobre o contexto. Indo para o capítulo de número 9, aonde Jesus ele conversa com os fariseus, logo depois vemos a cura de um cego de nascença. Esse cego de nascença foi expulso da sinagoga, porque os escribas e fariseus não queriam que ele testemunhasse da cura. Então Jesus ele conta uma parábola em cima desse fato que aconteceu. Jesus usa a expressão mercenário para caracterizar os falsos profetas, líderes que não são motivados por amor a Deus, amor às almas, mas por amor ao dinheiro. O contexto histórico do tempo de Jesus estava baseado dessa forma: religiosidade superficial. Quando a gente lê Mateus capítulo de número 23, versículo de número 27, vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados, que por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Você, professor, ensine aos seus alunos o que Jesus ele estava querendo dizer com essa expressão: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados. Quando começamos a estudar a respeito dos sepulcros caiados, a gente vai ver que por fora eles eram bem pintados, eles eram bem polidos, a gente vai ver que era muito bonito à vista, mas por dentro está cheio de ossos de mortos e de toda a imundícia. Estudando o contexto histórico, entendemos que naquela época, vemos que a corrupção havia entrado no meio religioso, onde muitas pessoas viviam de aparência, onde os escribas e fariseus, que eram representantes de Deus aqui na terra, pregavam o amor, mas não viviam o amor. Pregavam a justiça, mas não viviam a justiça. Colocavam um fardo pesado no povo, implantando as suas culturas e as leis que eles mesmos interpretavam, que eles mesmos não conseguiam seguir. Então eles colocavam um fardo pesado no povo. Estudando o contexto histórico, vemos que o povo estava corrompido, de modo que a gente vai ler, por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 37, que o próprio Jesus ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que eu envio a vocês. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não o quis. É bem interessante a gente entender o contexto histórico, a gente entender o que se passava naqueles dias. Você, professor, eu deixo aí para você uma dica. Antes de explanar essa aula, estuda um pouco a respeito do contexto histórico, de como estava funcionando a religiosidade naquela época.
Quando lemos Mateus capítulo de número 11, o próprio Jesus ele vai dizer: a quem compararei a essa geração? Semelhante aos meninos que sentados na praça clamam aos seus companheiros? Cantamos música de lamentação e não pranteaste. É o próprio Jesus dizendo: estamos pregando o evangelho, estamos pregando o amor, estamos falando da justiça, mas vocês não querem a justiça. E diante desse cenário caótico, diante desse cenário onde as pessoas haviam virado as costas para o Senhor Jesus, inclusive os líderes espirituais, Jesus ele veio trazer a luz, Jesus ele veio trazer a verdade, Jesus ele veio trazer o caminho. De modo que a própria palavra de Deus vai dizer, o próprio Jesus, João capítulo 8, versículo 12, disse-lhe, pois, Jesus: eu sou a luz do mundo, quem está em mim não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Quando lemos João capítulo de número 1, versículo de número 4, Jesus ele diz, nele estava a vida, o próprio João, ou melhor dizendo, diz, nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandeceu diante das trevas, mas as trevas não o compreenderam. O certo dia, em João capítulo 9, versículo de número 5, Jesus ele caminhando disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E isso aconteceu. Jesus ele veio para a terra. Mateus capítulo 4, versículo 16 vai dizer, e os povos que estavam em trevas viu uma grande luz. Jesus ele é a verdadeira luz que veio para iluminar. Jesus ele veio trazer um contexto totalmente diferente, a graça. Em meio a um povo corrompido, Jesus ele veio e reestabeleceu, trazendo o Espírito Santo de Deus para edificar a nossa vida, como diz. Deus ele projetou o projeto da salvação. Jesus ele executou o projeto da salvação. E o Espírito Santo mantém o projeto vivo dentro de nós. Esse é o contexto. Vamos para o segundo subtópico que vai dizer a porta das ovelhas. Esse subtópico destaca dois pontos principais usando como base João capítulo de número 10. O primeiro ponto é que ele entra pela porta. O segundo ponto, ele é a porta. Os primeiros versículos de João capítulo de número 10, Jesus ele enfatiza o fato de que aquele que entra pela porta dos apriscos é o verdadeiro pastor. Quando Jesus destaca o verdadeiro, logo nos está remetendo que também existe o falso. Em João capítulo de número 10, versículo de número 7, Jesus diz, eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. Porém, no versículo de número 12, ele vai dizer, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo as arrebata e dispersa. Jesus aqui destaca um aspecto e uma característica de um falso pastor, um falso profeta. Primeiro, ele não ama as ovelhas, tá? O verdadeiro pastor, ele ama. Já o falso, ele não ama as ovelhas. O segundo, ele não se preocupa com o reino, ele se preocupa com a sua própria vida e com dinheiro, o que vemos muito nos dias de hoje. McGuire escreve na teologia sistemática dele que o grande mal do pentecostalismo foi que surgiram grandes personalidades e a igreja deixou de olhar para o dono da igreja, que é Jesus, e passou a olhar para os homens como personalidades importantes. Por isso, então, honrando mais aos homens do que a Deus, as consequências disso é a idolatria. Mercenários se aproveitam da fragilidade do povo para mentir, enganar, persuadir e conduzir pessoas ao erro. Como o próprio Jesus ele vai dizer, cego condutores de cegos. Em Mateus capítulo 7, versículo do 15 ao 20, Jesus ele vai deixar ali uma instrução ao povo, guardar dos falsos profetas que vêm até vocês trajados de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus ele deixa bem claro o fato de que entre nós iria ter pessoas que parecem ser, o aspecto é que é até mesmo ovelha, mas na verdade é lobo. Por isso devemos nós sempre estarmos de joelho no chão, dobrados e conversando com Deus e tendo uma proximidade com o Espírito Santo do Senhor, a fim de que venhamos ter o discernimento se é de Deus ou se não é. Quando lemos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, vai dizer, porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestre segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, as pessoas, isso a gente vê muito nesses dias de hoje, nos dias em que estamos vivendo.
pessoas procurando falsos profetas que vá até as igrejas e não chegue lá e pregue a palavra, não chegue lá e fale a respeito de princípios, que uma vez cumprindo os princípios da palavra de Deus, vamos ter aí as bênçãos vindo da parte do Senhor. Não vemos pessoas buscando esse tipo de pregadores que pregam a verdade a respeito de santificação. Muitos pastores, ou melhor, que se dizem pastores, traz falsos profetas para ir até a igreja, para falar coisas que o povo quer ouvir. Bênçãos sem nenhum tipo de responsabilidade com relação à doutrina da palavra do Senhor. Mas a gente vai ver que Deus ele procura pessoas que realmente se importam em viver a palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 16 vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos à palavra dos profetas que vos profetizarem. Eles vos ensinarão vaidade. Falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Tem muitas pessoas que estão em cima do púlpito e não expressa o que Jesus ele quer dizer, mas o que ele acha ao seu coração. Mas não devemos dizer ou falar o que achamos, devemos pregar a palavra do Senhor. Esses falsos profetas, eles vivem desta forma, com base em suas próprias vontade, na sua própria vida, mas nós devemos buscar verdadeiramente a palavra do Senhor e pregar ela, e também contra esses falsos profetas que vêm em pele de ovelha, mas na verdade são lobos devoradores. O terceiro subtópico vai dizer a mensagem da porta. A primeira coisa que precisamos saber é quem é a porta. Em João capítulo de número 9, Jesus ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus ele é a porta. Jesus ele usa a figura da porta se referindo a ele mesmo. Jesus é a porta que nos leva direto ao Pai. Quando a gente lê o Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 7, versículo 14, vai dizer: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontram. O texto usado, a expressão estreita, a etimologia da palavra estreita vem de apertado, comprimido, trazendo a ideia de dificuldade. Para desfrutarmos de um relacionamento eterno e significativo com Deus, é necessário viver conforme seus ensinamentos. Quando a gente lê 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14 em diante, Deus ele vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o próprio Deus ele vai dizer: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O próprio Deus ele vai dizer que é necessário arrependimento, que é necessário se curvarmos diante dele e reconhecer que ele é grande. Novamente, você, professor, ensine aos seus alunos que essa porta não é a porta larga, como diz a própria palavra do Senhor. Essa porta que o mundo oferece, essa porta que Jesus oferece, é uma porta estreita, que traz a ideia de apertado, comprimido, que todos os jovens, homens, mulheres, todos devem passar por ela, trazendo a ideia de dificuldade. Mas o próprio Deus ele vai dizer que uma vez passando por ela, ele perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. É bem interessante que 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 em diante vai dizer: e o enfeite delas não seja no frisado de seus cabelos, nem no uso de joias de ouro, nem na compostura de suas vestes, mas em um coração coberto, em um incorruptível traje de um espírito quieto e manso, que é agradável aos olhos de Deus. Nós não devemos se preocupar tanto na expressão externa, mas no interior. Como diz Provérbios, Salomão, o homem da sabedoria que foi dada por Deus, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Devemos tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente fala, com o que a gente ouve. Por quê? Porque o que a gente vê, fala e ouve passa pelo filtro do céu. E uma vez não estando enquadrado na Bíblia Sagrada, perdemos a comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1 em diante vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A etimologia da mensagem da porta, a gente vai ver o seguinte: Jesus ele é a única porta, porque a Bíblia vai nos falar em João capítulo 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa porta, ela é estreita, necessariamente é de santidade para passar por ela. Vamos para o segundo tópico, que vai dizer o aprisco das ovelhas. O primeiro subtópico, parábola, uma alegoria.
Esse subtópico vai explicar um pouco o que é parábola e alegoria. Uma parábola é uma história curta e simbólica que transmite uma mensagem moral ou espiritual. As parábolas são frequentemente usadas para ensinar lições importantes de forma simples e acessível. No contexto bíblico, Jesus ele usa parábolas para transmitir mensagens sobre o reino de Deus, a fé, a moralidade e a vida espiritual. Algumas das parábolas mais conhecidas de Jesus incluem a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, a parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo de número 15, e a parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo de número 10. A parábola serve para ilustrar conceitos complexos de forma simples, transmitir mensagens importantes de forma memorável. Nessa parábola, Jesus ele diz: eu sou a porta das ovelhas, João capítulo 10, versículo de número 7. E em João capítulo 10, versículo 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A parábola destaca a relação entre o bom pastor e as ovelhas, e Jesus ele se apresenta como um pastor que conhece e cuida das ovelhas, protege dos lobos, dá vida pelas ovelhas. Quando a gente lê Jeremias capítulo de número 1, o próprio Deus vai falar a Jeremias: antes que te formasse no ventre te escolhi, antes que te saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jesus, ele nos chamou e nos escolheu antes mesmo de sermos gerados do ventre de nossa mãe. Então isso é muito interessante, isso é muito bonito, porque entendemos que até mesmo antes de nascermos, Jesus, ele cuida de nós. Jesus, ele é o nosso pastor. Jesus, ele dá a vida pela nossa vida. Como o próprio Deus, ele vai dizer que Jesus, ele foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, por que se preocuparmos com a nossa vida? Se Jesus, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Jesus, ele não mente para nós. Quando a gente lê Mateus capítulo de número 10, versículo de número 16, o próprio Jesus, ele vai dizer: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, portanto sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Deus ele vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabemos que nós temos essa dificuldade com relação ao mundo, queríamos ter aflição, queríamos ter dificuldade, queríamos passar por várias lutas, mas em Isaías capítulo 53, versículo de número 5, Jesus ele diz, o profeta Isaías profetizando a respeito de Jesus, impulsionado por Deus, ele vai dizer que Jesus ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus, ele é o bom pastor. A parábola é uma alegoria, de uma forma simples e objetiva. Jesus, ele explicava coisas complexas para que venhamos entender o que é verdadeiramente, como que o reino de Deus ele se move ao nosso favor, o que devemos fazer para que este reino, para que o céu venha trabalhar através da minha e da sua vida. Explique isso para os seus alunos e seja abençoado por Deus. Vamos para o segundo subtópico desse segundo tópico: o aprisco das ovelhas. Esse subtópico vai deixar bem claro que o aprisco representa um lugar de proteção, o lugar ao lado de Jesus. Uma ovelha que ouve a voz do seu pastor, obedece e vai para o aprisco, essa é a protegida pelo pastor. Uma coisa que precisamos de saber é que na Bíblia existe princípios e existe promessa. Se não cumprirmos os princípios, que é os mandamentos da palavra do Senhor, não herdaremos as promessas vindo da parte de Deus. Quando a gente começa a estudar os pormenores da Bíblia Sagrada, entendemos que ali existem leis, princípios, ordens, ordenâncias da parte de Deus para a nossa vida. E a própria palavra de Deus vai dizer que se não cumprirmos a palavra do Senhor, a gente não vai conseguir obter as promessas vindas da parte dele. E um dos aspectos de um falso profeta, de um mercenário, é que ele chega nas igrejas e começa a falar a respeito das promessas de Deus, que Deus ele vai entregar a chave de carro, que Deus ele vai entregar a chave de casa, que Deus ele vai dar um casamento maravilhoso, que Deus ele vai fazer, mas ele não... Como que identificar um falso profeta e um verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, ele fala a verdade a respeito da palavra de Deus. Ele diz: se você obedecer à voz do Senhor, você vai ser próspero.
De contrapartida, o falso profeta, ele não fala a respeito de obediência. Ele fala que você vai ser abençoado independente das suas atitudes. E não é isso que a Bíblia diz. Em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante, vai dizer: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E mais pra frente vai dizer: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Outra interpretação equivocada de outras pessoas acham que todos são filhos de Deus, e não é isso que a Bíblia diz. Não são todos aqueles que vão herdar as promessas do Senhor com relação à prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Não são todos que são filhos de Deus. Quem são aqueles que vão herdar as promessas do Senhor? Quem são aqueles que realmente são filhos? Aqueles que não são somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: porque guardaste a minha palavra, que provaste a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então João, ele deixa bem claro que só vai herdar a promessa da salvação, só não vai ficar na grande tribulação aqueles que cumprirem a palavra do Senhor, aqueles que obedecerem à voz de Deus, aqueles que seguirem e se enquadrarem na Bíblia Sagrada. Então, quando lemos esse subtópico, o aprisco das ovelhas só é protegido pelo aprisco, só é protegido no aprisco pelo pastor, ou melhor dizendo, aqueles que obedecem à voz do Senhor na hora de entrar para o aprisco. Então, se não obedecermos, ficaremos de fora do aprisco. Consequentemente, vamos ter sérias consequências, porque a Bíblia deixa bem claro que aquele que não cumpre a palavra do Senhor tem consequências extremamente graves para a nossa vida. Vamos para o próximo subtópico. Um lugar de proteção. Esse subtópico vai falar o significado por trás do aprisco das ovelhas. O aprisco é feito por pedras que possuem apenas uma entrada ou uma porta. Perto do anoitecer, essas ovelhas eram levadas para o aprisco para serem protegidas dos perigos da noite, e os pastores ficavam ali, supervisionando, cuidando das ovelhas. Essa alegoria ou parábola remete à função pastoral e sacerdotal, que anteriormente, no período veterotestamentário, era tida pelos líderes religiosos judaicos. Eles tinham essa função de cuidar, pastorear, apacentar, guiar, conduzir o povo. Essa parábola também pode ser relacionada à Igreja de Cristo, porque agora quem faz essa função muito nobre, é a Igreja de Jesus. Quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 18 ao 20, Paulo fala sobre a Igreja ser a embaixadora de Cristo e tendo a ministração ou o ministério da reconciliação. Deus, ele diz a Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, diante dos principados e potestades, conhecerão pela igreja a infinita diversidade e sabedoria de Deus. Olha que coisa linda, ensine isso na sua sala de aula. O próprio Deus, ele vai dizer: de agora em diante, os principados e potestades. Quem são eles? São os anjos, são os principados, são as potestades celestes, anjos. De agora em diante, os principados e potestades celestiais conhecerão pela igreja a infinita diversidade e sabedoria de Deus. Ou seja, é através da igreja que os anjos começam a aprender a respeito da grandiosidade do nosso Deus. A responsabilidade foi transmitida à igreja do Senhor para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus. Nós agora temos essa incumbência, essa responsabilidade, como diz Marcos capítulo de número 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quando a gente lê lá Atos, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos responsáveis por anunciar esse mistério que estava escondido antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele diz: eu fui responsável por anunciar esse mistério. Eu e você, nós temos essa responsabilidade de anunciar esse mistério que estava escondida, um lugar de proteção. Enquanto estivermos protegidos, entendemos que Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, porque estamos debaixo da sua vontade. O terceiro tópico vai dizer a distinção entre o bom pastor e os mercenários. Esse subtópico vai falar sobre os mercenários, e baseado nesse subtópico, vamos apontar algumas características desses falsos
profetas que engana o povo de Deus. A primeira característica que a lição aponta e que a Bíblia enfatiza bastante é que o mercenário, o falso profeta, ele não ama as almas. Ele faz por poder, por ganância, por dinheiro, mas não por amor. E isso é o que vemos muitos nos dias de hoje. Pessoas pregando, ensinando, apacentando, não motivados por amor, mas por ganância e dinheiro. Isso a gente vê muito nos dias de hoje. Nós devemos tomar muito cuidado com as motivações que nos levam a buscar a Deus. Não devemos buscar a Deus pelos nossos próprios interesses, mas sim por amor. Quando a gente lê a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo do 1 ao 3, vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, de nada valeria. Então, quando a gente começa a meditar na atitude desses falsos profetas, a gente vai ver que eles não buscam a Deus, que eles não pregam a palavra, que eles não fazem a obra por motivação em agradar a Deus, não por amor às almas, não porque se preocupa com as almas que estão caminhando para o inferno. Mas essas pessoas, elas pregam, elas ensinam de uma forma errada para obter dinheiro, né? Eles pregam mentiras para conseguir benefícios próprios. E não é isso que Deus ele nos chamou para fazer. Muitas vezes também, de uma forma inconsciente, pessoas estão na igreja e fazendo a obra, às vezes nem sabe, mas não está motivado pelo amor a Deus, mas sim por cargos, porque todo ser humano, ele quer ser reconhecido. Mas uma coisa que devemos entender, nós como cristãos, é que não devemos fazer nada na obra do Senhor motivado por cargos ou por ser reconhecido, mas sim para que Deus ele venha derramar cada dia mais da sua graça sobre a nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3, o apóstolo Paulo, cheio de Deus, ele vai dizer: nada façais por contenda e nem por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Nossa motivação ao buscar a Deus não deve ser buscar por vanglória, mas buscar por desejo de fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus ele tem colocado em nossos corações, que é fazer com que almas sejam cada dia mais transformadas. Temos uma arma muito poderosa, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas usam erroneamente. Quando lemos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, vai dizer: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa e temos que usar ela da forma certa para ganhar almas para o reino do Senhor e para fazer com que mais pessoas reconheçam que Deus, ele é o Deus verdadeiro. Vamos para o próximo subtópico. Segundo subtópico vai dizer os mercenários. Nesse subtópico vemos um contraste entre o ladrão que veio para matar, roubar e destruir e o privilégio da igreja baseado no amor de Jesus, que nos traz salvação na dimensão espiritual e também de uma forma física. Nós conseguimos a salvação tanto no âmbito espiritual quanto no físico. Muitas pessoas erroneamente interpretam o versículo número 10 do capítulo de número 10 de João como se o ladrão fosse Satanás e que Satanás veio para matar, roubar e destruir. É interessante fazermos uma exegese correta desse texto, porque não podemos falar uma coisa que não está baseada na Bíblia. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir? Sim, veio, mas esse versículo não está falando de Satanás, e sim dos falsos profetas que procuravam só o seu interesse próprio. Por outro lado, vemos Jesus, através de sua morte vicária, substitutiva, conseguimos alcançar a salvação em Cristo Jesus, de modo que através de Jesus a gente obtém a transformação de vida. Olha que lindo. De um lado, a gente vai ver os falsos profetas sendo dominados por Satanás e os seus anjos para persuadir o povo de Deus, para fazer com que o povo saia e saia do enquadro da Bíblia Sagrada. Mas por um outro lado, vemos Jesus trazendo vida, trazendo esperança, trazendo felicidade, trazendo alegria.
Quando a gente lê João capítulo 5, versículo 24, vai dizer: eu afirmo a vocês, todos aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. Nesse segundo subtópico vai falar a respeito dos mercenários. Você, professor, faça esse paralelo, esse contraste entre as coisas ruins que Satanás ele traz para a vida das pessoas que hoje servem a Cristo e as coisas boas que Jesus ele traz. De um lado, vemos Satanás trazendo a morte, do outro lado, vemos Jesus trazendo a vida. De um lado, vemos Satanás trazendo tristeza, do outro lado, vemos Jesus trazendo a alegria. De um lado, vemos Jesus, ou melhor, Satanás trazendo o desespero. Do outro lado, vemos Jesus trazendo a calmaria. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando a gente lê Lucas, capítulo de número 4, a gente vai ver que Jesus ele diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, dar visão aos cegos, restituir libertação aos oprimidos. Jesus ele veio para trazer a esperança àquele que não tem. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu acho muito lindo o que Isaías vai dizer no capítulo 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. De um lado vemos Satanás trazendo destruição, do outro lado vemos Jesus trazendo a construção novamente. O terceiro subtópico vai dizer lobo vorazes e o bom pastor. A lição aqui usa como base um dos textos para explicá-lo. Atos capítulo de número 20, versículo de número 29 ao 30, fala sobre a advertência de Paulo aos líderes da igreja de Efésios sobre os desafios que eles enfrentariam após a sua partida. No versículo de número 29 vai dizer: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. No versículo de número 30 vai dizer: e dentre vocês mesmo se levantarão homens, torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos para si. Nessas palavras, Paulo expressa sua preocupação com a filtração de falsos profetas que buscariam desviar a igreja da verdadeira fé. Ele enfatiza a importância da vigilância e da liderança responsável para proteger o rebanho do Senhor. Nós devemos entender, através de toda essa lição, que diante de todas essas coisas que não provêm do Senhor, de homens e mulheres vestidos de peles de ovelha, mas que na verdade são lobos, como o próprio Jesus ele vai dizer, e o qual já foi citado aqui na lição: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados, que por fora a gente vai ver que essas pessoas, elas é agradável de se ouvir. Essas pessoas, normalmente, elas se vestem bem, elas falam bem, mas na verdade por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele traz um alerta, uma exortação dizendo: vigia, prove se o Espírito é de Deus ou se o Espírito é de Satanás, porque devemos tomar muito cuidado, porque nem tudo que parece ser realmente é. O que devemos fazer? Dobrar o nosso joelho no chão. Tem uma frase muito linda que eu acho que quando a gente dobra o joelho no chão, quando a gente toca o nosso joelho no chão, o nosso coração toca o céu. Então quando a gente toca o nosso joelho no chão para ter intimidade com Jesus, busca entendimento na palavra, porque a própria palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque tem muitas pessoas que se deixam levar por ventos de doutrina, porque a própria palavra de Deus vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Uma vez você tendo conhecimento, você consegue, entende que aquela pessoa que muitas vezes está em cima do púlpito não está falando as coisas que estão enquadradas na Bíblia Sagrada, até porque a primeira coisa que Jesus ele requer de mim e de você não é ter bens materiais, não é ter dinheiro, ter fama. A primeira coisa que Deus ele trata sobre a mim e sobre a sua vida é a necessidade da santificação, da transformação, da cura. Não é à toa que em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. A primeira coisa que Deus ele requer de mim e de você é a transformação de vida, é a transformação de dentro para fora. A própria palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
tudo deve se fazer novo em nossas vidas, porque como eu disse, o verdadeiro profeta, o verdadeiro pregador, o verdadeiro homem de Deus, ele vai falar, ele vai pregar a respeito de princípios de santificação e ordenâncias de Deus. Depois das ordenâncias, depois dos princípios, ele vai basear a sua mensagem nisso, que aquele que cumpre os princípios da palavra de Deus, ele dará as promessas vindas da parte dele. Caso contrário, se a pessoa chegar somente com chave de carro, se a pessoa chegar somente com chave de casa, se a pessoa somente dizer a você palavras agradáveis, não de exortação, mas somente de milagres, isso não é o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho se baseia em muito sofrimento, em muita luta, em muita perseguição, mas o apóstolo Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro. E ele continua dizendo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A conclusão vai dizer: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz, e conhece seguindo. Desta forma, aquele que pertence ao grande rebanho do sumo pastor tem alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Então aquele que realmente é cheio do Espírito Santo, aquele que realmente vive uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, reconhece a voz do bom pastor. Queria agradecer muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui ensinando a você e aprendendo juntamente com você. Se você gostou desse estudo, desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e não se esqueça de mandar para o máximo de pessoas o possível. Assim o YouTube entende que você e mais pessoas estão gostando do vídeo e indica para mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.